Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre literatura. Eu também já queria pedir para vocês deixar seu joinha aqui embaixo, se inscrever no meu canal, vai me ajudar muito. A palavra literatura, ela tem origem em latim, do termo litera, que significa letra. A literatura, ela remete a um conjunto de habilidades de leitura e de escrita correta. Tem alguns gêneros de literatura, entre eles a narrativa, poéticas e dramáticas. Nas narrativas tem romance, novela, conto e crônica. No poético já entra soneto, elégia, ode, canção. Aí no dramático vem tragédia, comédia, drama histórico e também teatro de vanguarda. O primeiro movimento literário foi o quentismo. Onde começou o quentismo? Começou lá na descoberta do Brasil em 1500, quando eles estavam chegando. O primeiro documento que tem, que é o mais importante que temos até hoje, que é a Carta de Achamento, que ela tem um impacto cultural de quando eles chegaram. Foi escrita pelo Vaz de Caminha, que ele iria mandar para o rei para dizer como foi a chegada e como é a terra. O primeiro impacto que eles têm foi dos índios, claramente, todos com as flechas levantadas para eles, até que um deles pede para ele baixarem as setas, faz sinal para eles abaixarem as setas e os arcos, e eles abaixam e eles conseguem chegar na terra. Eu vou ler agora um pedaço da carta que foi escrita pelo Vaz de Caminha aqui para você. Todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam um arco com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhe fez sinal que lhe pousassem os arcos. E eles o pousaram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de conchinhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza, e com isto se envolveu as maus por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do mar. Esse foi o primeiro relato de literatura no Brasil, que foi escrita no Brasil sobre o Brasil, mas não é literatura brasileira. Aqui, outra obra que foi escrita no Brasil foi a de Pero de Magalhães Gondavon, que foi o Tratado de Terra do Brasil. Vou dizer agora algumas coisas que não pode se esquecer do movimento do quentismo, que uma delas é o padre Anchieta, que ele era jesuíta. Ele foi considerado por muito tempo o patrão da educação no país. Ele foi o primeiro a escrever um dicionário da língua tupi para o português e português para o tupi. O padre Anchieta, quando ele chegou, ele queria catequizar os índios para a religião deles, e para isso ele usava bastante da literatura, com autos, canções também e poemas para divertir os índios e assim aos poucos convertendo eles para a religião que ele assim desejava. Outra pessoa que também não podemos esquecer, que é o Hans Staden. O que ele fez? Ele ficou 9 meses preso em uma aldeia que praticava antropofagia, que é
eles comiam uns aos outros. Eles não eram carnívoros. Eles comiam uns aos outros assim. Ele não comia qualquer pessoa. Eles comiam os guerreiros da tribo deles, que eles consideravam mais fortes. Por quê? Para dar coragem e força para os outros guerreiros. Assim, eles acreditavam, né? Que era o que eles pregavam, era isso. E foi isso que ele fez. Ele ficou os 9 meses preso e teve esses relatos, né? Desses rituais e de como era a vivência deles lá. Então, a literatura do quentismo, que foi literatura de informação, que ela serviu, como dizem, ela não tem muito valor literário, porque na época ele escreveu muito documento, cartas, relatos pessoais, então isso tem mais valor histórico do que literário. E também tem um aspecto geográfico, né? E por quê? Eles descreviam como era o Brasil para mandar para o rei ou para guardar para si mesmo. E também essas cartas era produzida mais para os outros viajantes que iriam vir para o Brasil. Por quê? Para descrever como ficar aqui no caos. Por quê? Chega aqui no Brasil, você não conhece ninguém, nada. Essas cartas te ajudavam a, por exemplo, se comunicar com os índios e com as pessoas que estavam aqui, como era a terra, tipo, se os animais eram muito selvagens, as plantas, esses tipos de coisa. Então é isso. Literatura. Daqui pra frente eu vou falar bastante sobre a literatura brasileira, dos movimentos literários como este, que é o quentismo. Eu vou falar também sobre o romantismo, naturalismo, realismo e entre os outros que eu não citei. Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E quem puder, deixa seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, vai me ajudar muito. Então, até mais!